Agora vamos para a outra parte da nossa aula. Página 66, probabilidade e estatística. Tabela de dupla entrada e gráfico de barras duplas. Então, nós vamos observar aqui a tabela e vamos responder as questões. Aqui, olha, tem a tabela e tem o gráfico e nós vamos responder as questões, tá bom? Essa é a segunda aula de hoje. Então, vamos lá. Tabela de dupla entrada e gráfico de barras duplas. O atletismo e a natação foram duas modalidades que levaram o maior número de atletas brasileiros para a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Veja na tabela ao lado a quantidade de homens e mulheres que cada uma dessas modalidades disputaram os Jogos Olímpicos do Rio. Para saber qual foi a quantidade de homens que participaram desses Jogos Olímpicos na modalidade atletismo, precisamos identificar ao lado localizado no cruzamento da linha referente aos homens e na coluna referente ao atletismo. Então, você vai olhar aqui, tá vendo? Homens, e você vai olhar aqui na coluna de atletismo. E aí, você vai encontrar, tá vendo? Olha, esse dado aqui, ok? Na coluna referente ao atletismo. Já para saber a quantidade de mulheres que participaram do atletismo, continuamos o cruzamento da coluna atletismo, mas agora na linha das mulheres. Então, o que ele está falando? Ele está falando que para a gente saber quantas mulheres participaram, eu vou olhar na linha das mulheres e na coluna do atletismo. E aí eu vou encontrar o dado aqui, ó, quantas mulheres participaram, tá bom? Tabelas como essa são chamadas de tabela de dupla entrada, linha e coluna, ok? Qual é? Então, nós vamos completar aqui, olha. Complete a tabela com os totais de homens e mulheres. Depois, complete o total de atletas participantes dos jogos e responda as perguntas, né? Então, aqui, ele está falando para a gente completar. Homens que participaram do atletismo, 36. Que participaram da natação, 22. Então, eu vou ter que somar 36 mais 22 e vou colocar o total aqui, tá bom? Que aí eu vou encontrar a quantidade de homens que participaram da Olimpíada. Para encontrar de mulheres, eu vou ter que colocar 31 mais 11. Vou colocar o total aqui, tá? No total, olha, 67 homens e mulheres participaram do atletismo e 33 da natação. Aí eu vou somar quantas pessoas participaram, tá bom, meus amores? Exercício A. Qual é o título dessa tabela e a fonte de pesquisa? Olha, o título da tabela, tá? Título. E a fonte de pesquisa tá aqui, ó. Fonte de pesquisa, tá escrito aqui embaixo. Comitê Olímpico Brasileiro, tá bom? Que é o COB, tá? Vou colocar aqui. Em sua opinião, por que o título e a fonte da tabela são tão importantes? Porque é através dela que a gente tem informação, não é verdade? E se não colocar o título, a gente não sabe do que está falando. A gente está falando aqui que é dos Jogos Olímpicos. Se não colocasse o título, como é que a gente ia saber essas pessoas participaram do quê? Aonde? Quando? Não é verdade? Quantos homens da delegação brasileira participaram dos Jogos no Rio? Então, olha aqui, é esse que você fez o total. Quantos homens? Tá? Você vai colocar aqui. Em qual das modalidades houve maior participação das mulheres brasileiras nessa edição dos Jogos Olímpicos? Então, olha, mulheres 31 e 11. Você acha que foi atletismo ou natação que teve maior participante mulher? Tá? A maior frequência dos Jogos Olímpicos no Rio foi de participantes homens ou mulheres? Vocês acham que participou mais homens ou mais mulheres? Você vai responder aqui, tá bom? Página 67. Você sabia que até os Jogos Olímpicos do Rio de 2016, o judô é a maior modalidade que mais trouxe medalhas para o país? Foram 22 ao todo, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 15 de bronze. Veja na tabela ao lado a quantidade de medalhas que os judocas brasileiros ganharam em 3 edições dos Jogos Olímpicos. Quantidade de medalhas no judô brasileiro em 3 edições dos Jogos Olímpicos. Olha lá, nas Olimpíadas de Pequim,
uma feminino e 2 masculino, 3 medalhas no total. Na Olimpíada de Londres, em 2012, 2 medalhas no feminino, 2 medalhas no masculino, 4 medalhas no total. No Rio, 2016, 2 medalhas no feminino, 1 medalha no masculino, 3 medalhas no total. E no total, 5 medalhas no feminino, 5 medalhas no masculino e 10 no total, tá bom? A partir dos dados de uma tabela de dupla entrada, é possível compor um gráfico de barras duplas. Observe como o gráfico abaixo começou a ser elaborado. Então, olha lá, ele colocou aqui, olha, Pequim, né? Ele colocou uma medalha aqui, tá vendo? Olha, a quantidade de medalhas. Uma medalha aqui, feminino, e 2 medalhas no masculino, tá vendo? Pintou 2. No Jogo de Londres, 2 femininas, olha lá, 2 femininas e 2 masculinas, então pintou 2 e 2. No Rio, vocês vão pintar. No Rio foram 2 femininas, então vocês vão ter que pintar aqui 2 quadrinhos dessa cor. E masculino, uma. Então vocês vão ter que pintar uma verde. Por quê? Aqui, olha, tá vendo? Sim, o feminino eu tenho que pintar de vermelhinho. E o masculino eu tenho que pintar de verde, tá bom? Eu tenho que seguir a legenda, ok? E aqui, olha, vocês têm que colocar fonte. O que é fonte, Pro? Aqui, meus amores, olha, tá escrito aqui, ó, fonte. Então, vocês só vão copiar isso aqui, ó, Confederação Brasileira do Judô, tá? Vocês vão colocar aqui, Confederação Brasileira de Judô, tá? Agora, a partir dessas informações, faça o que se pede a seguir. Complete o gráfico de barras duplas pintando os quadradinhos referentes. Foi o que a Pro explicou aqui, que vocês têm que pintar. Complete o título e escreva a fonte dos dados. Então, aqui é o título, ó. Vocês vão ter que colocar isso aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, tá? Aqui. E qual o total de medalhas obtidas no judô brasileiro nos Jogos de Londres? Você preferiu verificar essa informação na tabela ou no gráfico? Então, aqui, né? Você olhou aqui ou você olhou aqui? Na tabela ou no gráfico? Aí você vai responder aqui, tá bom? Amores, se vocês tiverem dúvida, chame que a Pro responde, ok? Espero a sua foto lá no Google Sala de Aula. Amores, não se esqueçam, se cuidem, lavem bem as mãos. Beijos, amo vocês, Pro Kelly.